Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte da aula sobre despesas públicas. Nessa aula a gente vai tratar dos estágios das despesas. Então vejam que há um esquema bastante similar ao das receitas públicas, no sentido que a gente trabalha com 4 fases, ou 4 etapas aí da execução da despesa. A primeira etapa, ela vem da LOA, da mesma maneira que as receitas públicas, no sentido do planejamento. E aqui, mais que o planejamento, é também a fixação, ou seja, estabelecido o máximo de despesas que podem ser realizadas em cada uma das ações específicas, dos programas, enfim, dentro daquela classificação que a gente discutiu na aula anterior. Então, esse momento da fixação ela é anterior ao exercício financeiro de fato. Então, como ele acontece no ano anterior, a gente tem a fixação para o exercício seguinte. Então, no exercício de fato, a gente vai ter as outras 3 fases, que é a chamada fase do empenho, da liquidação e do pagamento. Então, a execução de fato, ela ocorre quando a gente chega até a última fase, que é a do pagamento, seja para uma pessoa física, por exemplo, o salário do servidor público, seja para uma pessoa jurídica contratada, por exemplo, uma empreiteira que realizou uma obra para o Estado, mediante um processo de licitação, por exemplo. Bom, vamos discutir primeiro a questão da fixação da despesa. Então, a primeira parte vem da lei do orçamento, que estabelece os tetos aí de despesa para cada elemento de despesa. Mas no decorrer do ano a gente também tem outras formas de fixação, que vem de iniciativa do próprio Poder Executivo. Então a gente tem, por exemplo, o quadro de cotas trimestrais, que é o recurso financeiro que é liberado trimestralmente para que as unidades orçamentárias possam executar. Então, isso faz com que também não se gaste tudo logo no início do ano, porque a própria execução da despesa está condicionada à realização das receitas. Então, é até compromisso do gestor público que faça o controle e a revisão das despesas se as receitas forem frustradas. Então, a gente já discutiu isso em aulas anteriores. Além disso, a gente pode ter também, e eu vou tratar uma aula específica sobre isso, a abertura de créditos adicionais. E esses créditos adicionais, na verdade, são autorizações para a execução de valores acima daquilo que estava previsto na LOA. Também a gente tem as chamadas operações extra-orçamentárias, aquilo que tem de saída do caixa, mas que não depende da autorização. Então isso também vai fazer parte das cotas trimestrais. E claro, essas cotas elas podem ser alteradas durante o exercício, no sentido de que se tiver uma dificuldade maior de arrecadação no início do ano e depois isso for recuperado nos meses seguintes, aquela cota que foi contingenciada no início, ela pode ser reposta posteriormente. A gente tem ainda a questão da programação financeira, da execução mensal do desembolso, ou seja, existe aí alguns prazos que devem ser cumpridos pelas unidades orçamentárias para a execução da despesa, ou para o pagamento de fato, a questão financeira. Então, por mais que eu tenha empenhado recursos, se a ordem de pagamento não acontecer dentro de determinados prazos, ele fica para o próximo mês, para o mês seguinte. E além disso, como há aquela obrigatoriedade que a gente discutiu numa das aulas, da divulgação de boletins bimestrais, de acompanhamento da execução financeira, principalmente nesse contraponto, adotando aí o princípio do equilíbrio, da realização das receitas para a execução das despesas. Então, a própria definição de metas fiscais, LDO, vai impor a obrigatoriedade, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, de contingenciamento caso essa meta fiscal estabelecida na LDO não esteja sendo cumprida. Então você veja que a gente tem aí a fixação, que é a do orçamento, mas também tem, no decorrer do exercício financeiro, outras formas de fixar um teto para a efetiva execução da despesa pública. O segundo momento, que é durante o exercício financeiro, é a questão do empenho. Então, o que é o empenho? A definição legal se refere a um ato de autoridade que cria para o Estado a obrigação de pagamentos, pendente ou não de implemento de condições.
Trata-se, na verdade, do quê? De uma reserva de valor no orçamento com destinação específica. Então, se a empresa ela ganha uma licitação, né, o Estado faz o empenho do recurso para o pagamento, mas sem efetivar o pagamento de fato, no sentido de garantir ao fornecedor que ele vai receber, né? Ou seja, que o Estado reservou no seu orçamento aquele recurso para fazer o seu pagamento. E nesse momento a gente tem um processo administrativo também chamado de emissão de nota de empenho. Então essa nota de empenho, claro, atualmente ela é eletrônica, né? Mas é um registro no sistema de controle, né, financeiro e orçamentário do governo, que faz justamente essa operação de reserva, né, dentro do orçamento, ou seja, já compromete parte da disponibilidade do orçamento para efetuar o pagamento posteriormente para um dos seus fornecedores. Aqui eu coloquei alguns casos, né, que estão dispensados da emissão da nota de empenho, por exemplo, para pagamento de pessoal, recolhimento do PASEP, amortização, juros, transferências constitucionais. Então, algumas situações específicas em que é dispensada a emissão da nota de empenho. Tá? Não significa dizer que não se realize o empenho, né? Ou seja, a reserva de valor no orçamento para sua execução. Que essa nota de empenho também ela serve, né, como um documento de garantia para o fornecedor, né, principalmente para quem é do setor privado que está prestando um serviço para o setor público. Bom, nenhuma despesa pode ser realizada, ou seja, nenhum pagamento pode ser efetuado, nenhuma saída de caixa do governo pode acontecer sem o efetivo empenho. Tá? A gente tem aqui também uma categoria que eu vou explicar com mais detalhes na próxima videoaula, que são os chamados restos a pagar. Então, são basicamente despesas que são empenhadas em um exercício, mas que o pagamento vai acontecer no ano seguinte. É o caso, por exemplo, de uma despesa de competência do mês de dezembro, mas que o seu efetivo pagamento acaba acontecendo no janeiro do ano seguinte. Tá? Uma coisa interessante e bastante importante de ressaltar é que vai pertencer ao exercício financeiro toda a despesa que foi empenhada naquele ano. Tá? Então, aqui, para a contabilização das despesas, né, de um exercício financeiro, se trabalha com regime de competência, diferente das receitas. Né? Então, as receitas trabalham com regime de caixa. Então, tudo que foi arrecadado e recolhido, né, vamos colocar assim, né, chegou até a etapa do recolhimento dentro do exercício financeiro, então vai ser o total das receitas públicas daquele ano. Já em relação às despesas, por mais que o pagamento de fato, né, a saída de caixa aconteça no exercício seguinte, mas se eu tive um comprometimento dentro deste ano, então tudo que foi comprometido dentro desse ano, ou foi empenhado, né, vai ser contabilizado aí como despesas daquele exercício financeiro. Bom, a gente pode ter também, nessa fase, uma limitação de empenho. No caso de não cumprimento das metas fiscais, né, então além daquele contingenciamento financeiro, pode ter via decreto, via portaria, enfim, por parte do Poder Executivo, o estabelecimento desse limite. Né. Há também outras condições legais, por exemplo, fica vedado empenhos que não possam ser executados dentro do exercício financeiro nos 8 últimos meses do mandato do chefe do Executivo. Tá. É uma disposição da Lei da Responsabilidade Fiscal, assim como, no caso dos municípios, pode ser realizado aí um empenho máximo de 1/12 da despesa prevista do ano para o mês de dezembro do último ano do mandato do prefeito. Tá? Então, isso é uma forma de controle também sobre as finanças dos municípios de maneira específica. Então, a gente tem algumas regras que limitam, no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo, independente dos níveis, tá? No primeiro caso, e especificamente para os municípios no último caso. Em relação ao empenho, a gente pode ter alguns tipos de empenho. A gente tem o chamado empenho ordinário, em que a gente vai reservar no orçamento o valor exato para a despesa que foi contratada. A gente tem o empenho por estimativa, que basicamente não se sabe quanto que vai ter que ser pago. Então é feita uma estimativa, vamos pensar, por exemplo, o consumo de energia elétrica. Então a gente só sabe quanto que vai pagar de fato depois que é fechada a fatura, né, feita a contagem do consumo em kilowatts. Então o empenho, né, ele é feito por estimativa, e depois, né, esse empenho ele pode ser reforçado, caso ele tenha sido estimado a menos do que o valor devido,
ou ele pode ser ajustado com anulação parcial, né, daquilo que foi estimado a mais. A gente pode ter também ainda o chamado empenho global, né, que é um valor total de pagamento a ser feito a um fornecedor, mas que a sua execução ela vai se dar por fases. É o caso típico, por exemplo, de obras, né? Obras de engenharia, em que você tem lá um total da obra contratada, vamos supor lá R$1 milhão, mas que o pagamento para a empreiteira vai acontecer conforme o progresso da obra. Então, você tem um empenho global, ou seja, reserva o valor total do orçamento, mas o pagamento efetivo vai se dando ao longo do tempo. E, por fim, a gente tem um empenho do tipo anulação, né, que é justamente o cancelamento de valores que foram reservados. Então, a anulação de empenho ela é interessante porque ela também permite o controle do saldo orçamentário. Então, vamos supor que a gente fez lá um empenho por estimativa, pagamento de energia elétrica de R$100 mil, tá? E a fatura veio R$80 mil. Né? Então, essa anulação de empenho, ela libera para ser executado 20 mil, por exemplo. Então, uma forma também de devolver recursos ou torná-los novamente disponíveis para serem aplicados em outras despesas. A terceira fase é a fase da liquidação. Tá? Então, basicamente, ela é uma fase de verificação do direito adquirido pelo credor, tá? E da conferência do objeto da despesa, ou seja, se o serviço contratado foi realizado, né, ou se a mercadoria que foi encomendada foi recebida. Há uma conferência também da documentação comprobatória, nota fiscal, recibo, outro similar. Faz também a validação do valor exato e a quem se deve pagar. Tá? Então, é o caso do consumo, né, de energia elétrica, então qual é o valor de fato que tem que ser pago, por mais que eu tenha empenhado um valor maior ou menor, enfim. E vai estar baseado em contrato, nota de empenho e comprovante de entrega e prestação. Né? Então, ou seja, é preciso aí ter a comprovação de que o objeto da despesa foi de fato executado. Então, nessa etapa da liquidação, basicamente se dá o aval para que o pagamento, de fato, né, a transferência de valores para a pessoa de direito possa acontecer. E, por fim, a gente tem a etapa do pagamento, que é o desembolso financeiro efetivo, né, que pode se dar por cheque nominativo, né, menos comum hoje em dia, ordem bancária, que é a principal forma, ou suprimento de fundos. Tá? Eu não vou detalhar aqui o que são suprimentos de fundos, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso. E essa etapa ela se realiza após a ordenação, né, que requer a liquidação regularizada, ou seja, ela só pode acontecer de fato depois da liquidação da despesa. Né? E ela vai ser feita, né, ou seja, a transferência de recursos por uma ordem bancária, por exemplo, após o despacho da autoridade, né, ou seja, do chamado ordenador de despesa. Então, depois que é autorizado por essa pessoa, que o banco vai fazer de fato, né, a transferência de recursos que estão no caixa, lembrando do princípio da tesouraria da administração pública, né? Então, no caixa único da União, por exemplo, para a conta daquele que tem o direito a receber do Estado. Bom, gente, então, de forma resumida, essas são as etapas aí da execução orçamentária. Eu recomendo a leitura, obviamente, do capítulo 6 aí do Crepaldi, Orçamento Público, que está disponível na plataforma. E também vocês podem consultar lá o Manual Técnico do Orçamento, que esse tema também está disponível no capítulo sobre despesas públicas. Então é isso, eu vejo vocês na próxima aula.